Vamos iniciar a nossa aula de História. Hoje nós vamos fazer a correção a respeito do regime militar, das atividades que foram no REP, sobre o regime militar. E vamos também iniciar o conteúdo sobre o Brasil atual, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da apostila. Matheus, está concentrado na aula, está fazendo outra coisa? Você está digitando aí, Matheus? Estava digitando no chat. Tá. Vamos prestar atenção, então. Pega a apostila lá na página 263 agora, vamos fazer a correção. Já está em Campo Grande, Alice? Já está com a apostila. Então, vamos lá. Página 263. Correção sobre a ditadura militar. Então, nós vimos que no período da ditadura militar, as notícias, as músicas, existia uma censura, né? Só se podia publicar aquilo que o governo, os fiscais do governo, liberassem. E aí está mostrando aqui nessa página do jornal, o mesmo jornal, né? Que trazia aqui nesse espaço uma foto e uma notícia falando sobre algum crime. Não, é Cirne, nossa, eu estava achando que eu li crime aqui, gente. Professora, qual é a página? Página 263. Então, ato de Cirne. E aí o governo censurou, então, essa notícia e o Estado de São Paulo, o jornal, teve que publicar uma outra notícia no lugar e trocou, então, essa questão falando da ética aqui do governo para falar sobre a rosa e o amor, né? Então, foi trocado ali o espaço porque precisou trocar a notícia. Por que, então, que essa notícia foi alterada? O que vocês colocaram aí? Bem, como eu tinha entendido o crime, eu entendi que alguém estava falando mal de outra pessoa. Você também entendeu de crime? Aham. Nossa, gente, eu fiz essa correção com a turma da manhã. Mas, enfim, ela foi alterada porque sofreu censura por parte dos fiscais do governo, né? Por isso que ela foi alterada. Porque sofreu censura por parte do governo. E aí, o que é censura? E como eles praticavam essa censura na época do regime militar? O que vocês colocaram aí? Matheus, o que você colocou? Esther, Ellen. O que vocês colocaram nessa questão de... Coloquei que censura é uma ditadura. É uma ditadura? Não, não é uma ditadura, não. São coisas proibidas que não devem ser feitas. Censurar... Apagar algo? Oi? Apagar algo? Não seria apagar algo, mas assim, limitar alguma coisa, né? Coisas proibidas, e aí alguém vai lá e para. Não faz isso. Aí tenta apagar o passado. Vamos procurar aqui, vou colocar no dicionário o que significa a censura, só para a gente especificar um pouco mais. Então, a censura, censurar, vamos colocar o verbo censurar. O que significa censurar? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Censurar significa indicar defeito em algo ou alguém, criticar, notar, repreender, denunciar também, censurar. É você
E eu tinha colocado censura aqui também. Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, para julgar a conveniência da sua liberação à exibição pública. Isso aqui está mais dentro do que realmente vale a censura. Então, censurar é você analisar para ver se realmente aquilo ali pode ser circulado, né, para as pessoas verem. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, tem lá, né, classificação livre ou censurado para menores de 18 anos, é proibido para menores de 18 anos. Por quê? Porque tem cenas que não são adequadas para as pessoas, para menores de 18. Então, censurar é você dizer, né, é você... não seria proibir, mas também ao mesmo tempo que não é. Mas é você fazer essa análise para julgar, então, se realmente é conveniente ou não, no caso da ditadura, não é isso que eu quero compartilhar com vocês. Cadê? Aqui. Então, essa censura... então, é o impedimento da circulação de algumas notícias, da opinião livre, né? E nessa época do regime militar, ela era praticada em relação aos jornalistas, né? As notícias dos jornalistas, as músicas, as letras de músicas, também as exposições artísticas, a opinião dos estudantes, políticos também, que não podiam ser contra o governo militar, o regime militar, e eles se opunham, então, e fiscalizavam constantemente tudo que essas pessoas produziam, tanto texto, quanto música, quanto a arte. Então, tudo isso era fiscalizado, e se não se adequasse à forma de governo, a forma como os fiscais, se eles achassem inadequado, eles então proibiam de circular. Então, a censura é impedir a circulação, né? Censurar é impedir a circulação. E aqui está falando sobre as principais consequências do regime da ditadura implantado no Brasil. Alguém fez esse textozinho sobre as principais consequências da ditadura? O texto eu não fiz. Oi? O texto eu não fiz. Não? Mas de acordo com o que a gente estudou, está falando as consequências dessa ditadura? Espera só um pouquinho. De acordo com o que a gente estudou nas aulas, a gente viu que a apostila está trazendo bastante assim, um lado ruim, né, da ditadura. Assim. E aí eu li com a turma da manhã, a gente estava vendo uma notícia de um advogado, e a gente pesquisou, né, o lado bom da ditadura. Então, a ditadura teve essa questão do autoritarismo, da violência, da repressão, da censura, mas também teve coisas boas, como esse advogado deu o depoimento dele, e ele disse que ele se sentia seguro ao andar nas ruas, que o índice de criminalidade era bem mais baixo do que os dias de hoje, que quando ele era, na década de 70, ele fazia faculdade, e diz que nunca, nenhum colega, nem na faculdade também, nunca teve ato de repreensão por conta dos alunos quererem se expressar, né, expressar a sua opinião, diz que nunca teve esse tipo de repressão lá na faculdade dele, ele fazia engenharia. E muitas coisas assim, eles falam que os livros trazem somente o lado negro da ditadura, né? E realmente teve as torturas, né? Foram consequências que até hoje as pessoas não querem que volte, né? Essa ditadura por causa dessa forma como eles de autoritarismo e tal, mas também teve o lado bom, que é a questão da segurança,
e que não foi também tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o próprio governo escondia também muitas coisas, né? Então, a gente não viveu naquela época, por isso que era importante fazer seria interessante fazer aquela pesquisa, porque cada um vai poder dar opinião, uma pessoa que viveu na época vai poder dar a sua opinião. Porque, assim, as pessoas que não concordavam, que nem hoje, nas manifestações, né? Teve ali aquela manifestação, a última que a gente viu recente, a do Michael... Ai, não lembro agora, George Floyd? Acho que é. Acho que é George Floyd, né? Tem as pessoas que vão para fazer a manifestação de forma correta e tem os desordeiros. Então, eu acredito que tinha, na época da ditadura também, esses desordeiros que iam para fazer bagunça, para ficar provocando mesmo. Então, você fazer uma manifestação pacífica é um direito seu. Agora, você ir lá para ficar quebrando coisa de loja, vitrine de loja, tacando fogo em ônibus, isso aí você já não está exercendo a sua cidadania, você já está querendo destruir. E aí, é nesses casos que a polícia acaba agindo aí, sendo um pouco mais, agindo com violência, né? Então, eu acho que tudo tem... a gente tem que olhar com um olhar não neutro, mas enxergar os dois lados, né? Vamos continuar aqui. Tá, em relação ao texto, página, então, 269. Aqui nós temos um texto, uma canção, trecho de uma canção do Gonzaguinha. A música é e diz assim: a gente quer viver pleno direito, a gente quer ter todo o respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão. E aí o Gonzaguinha foi um dos compositores mais perseguidos pela censura na época do regime, né? E os músicos, eles utilizavam as canções, as letras das músicas, para poder fazer algumas denúncias, né? E aí está pedindo, então, para sublinhar na letra as reivindicações citadas. O que o compositor aqui está reivindicando? Ele está pedindo, né? Está pedindo que ele quer viver pleno direito, ter todo o respeito, viver uma nação e ser o cidadão. É o que ele quer, o que a música está falando que a gente quer, né? Ele queria a liberdade, os seus direitos e o respeito. Exatamente. E aí os aspectos da ditadura que foram criticados foi bem isso que a Giovana falou. A limitação dos direitos, né? Aqui, ó. A limitação, os direitos foram limitados, eles não tinham liberdade, né, de ir e vir, não se respeitavam os direitos dos cidadãos e não eram também tratados com respeito. Então, essa era a forma como eles eram vistos como a ditadura como a ditadura militar tratavam as pessoas. Então, eles viam dessa forma e acabavam expressando isso na música. E aí aqui está falando qual a importância dos artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar. Então, essa música, as diversas formas de expressões artísticas, né? Nessa época, como existia muito essa questão da censura, então eles tentavam fazer a música de uma forma que não era tão explícita, mas que mostrava ali um pouco do que acontecia realmente durante a ditadura. Então, foi importante, né, o trabalho que eles fizeram. Por quê? Porque denunciava o que ocorria durante a ditadura e que a imprensa aí acabava escondendo, né? E aí eles usavam a música para conseguir transmitir algumas informações
e não ter ali o problema com a censura. Lá na página 272, nós tínhamos uma entrevista que era para ser realizada com alguém com mais de 60 anos. Alguém fez essa entrevista? Você fez, Esther? Você pode compartilhar comigo? Opa, desculpa. Espera aí, Esther, que eu fechei o seu áudio. Eu ia abrir, você abriu. Aí eu fechei. Professora, de que entrevista você está falando? A entrevista da página 272 da apostila de história. Ah, eu fiz. Tá, então você compartilha também com a gente. Pode começar, Esther. Compartilha ali com... Eu vou fazer a leitura. Eu vou... Oi? Tecnicamente eu fiz, só que eu esqueci de passar para a apostila. Tá no celular. Sim. É que eu esqueci quando eu fui fazer a entrevista. Mas então você não anotou as informações. É isso? É no meu WhatsApp. Se a senhora quiser, eu pego o celular da minha mãe para me ler. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou fazer com a Ellen primeiro, que ela já está com a entrevista ali. Aí você pode estar pegando o celular para poder compartilhar com a gente, tá bom? Ellen, pode estar lendo as questões e a resposta da sua entrevistada. Ah, eu não anotei as respostas. Não também? Mas você lembra? Uhum. Pode fazer a leitura e comentar, então. Como era o seu dia a dia na época do governo militar no Brasil? A pessoa que eu entrevistei, ela disse que o dia a dia dela, ela ficava na casa dela, ela cuidava dos irmãos dela, ela disse que ela limpava a casa, ela via jornal. Na televisão. E era assim. E a outra questão? Ditadura afetou algum aspecto no seu cotidiano ou de sua família? Eu não lembro muito bem o que ela falou. Você não quer falar, Alice? Não? Tá com a mão erguida? E a outra questão? Alguma notícia marcou você no período da ditadura militar? Qual? Ela disse que não lembra se alguma coisa marcou ela na ditadura militar. Ela tinha qual idade quando ela nessa época da ditadura? Ela falou? Ela não falou, mas ela disse que era criança. Ela era criança. Ok. Tem mais alguma questão? Você ficou sabendo sobre pessoas que foram perseguidas pelo regime militar? Ela falou um nome de alguns cantores, que eu não lembro muito bem, mas ela falou alguns que estavam aqui na apostila. Entendi. Legal. E aí, por último? Casos de perseguição ou tortura eram de conhecimento de todas as pessoas? Ela disse que não eram, porque as pessoas não sabiam muito das coisas, porque elas não tinham dinheiro e elas não conseguiam acessar essas coisas muito bem. Ok. E a opinião dela sobre a ditadura naquela época? Ela disse que a ditadura militar era uma tortura. Ela disse que as pessoas não tinham tantos direitos quanto hoje. Ela disse que as pessoas não tinham liberdade quanto hoje. E disse... ela disse isso. Ok, legal. Esther pode estar respondendo sua... Na o nome dele é Henrique. E a data da entrevista foi... Acho que no dia que eu peguei o rap mesmo. A data não tem problema. Quantos anos ele tem? Ele tem, acho que é 64. Ele não respondeu. Como que era o dia a dia dele na época do governo militar? Se estivesse ainda no regime militar, com certeza não teríamos essa ideologia e o desrespeito à pátria.
a família e a fé cristã. O meu dia a dia no Brasil era de responsabilidade e compromisso com a pátria. A B. O que marcou foi a notícia da captura de comunistas no país. A C. Sim, muitas pessoas foram presas porque eram subversivos. Eu não entendi essa palavra. Subversivas. Isso, essa daí. A D. Todos tinham a consequência do que estava acontecendo. Se não Consciência, fosse não é? o povo... Todos tinham consciência. Consciência, não consequência. Se não fosse o povo pedir aos militares, ao exército, tomar conta, hoje seríamos um país comunista. Seríamos massa de manobra de alguns poucos. De alguns o E quê? aí, manobra de alguns poucos, eu acho que é. Depois eu mando para sim. cima para ver. Tá, ok. E a opinião... Eu era bem jovem na época e fomos criados e educados para respeitar as autoridades. Ok. Eu- E a opinião deles sobre a ditadura? Prof, eu acabei de fazer aqui. Tá, ok. Pode falar, então. Isso é isso. Aí eu perguntei para minha avó e eu perguntei para ela como era o dia a dia na época do governo militar. Então, como ela morava em fazenda, ela trabalhava mais com coisas de roça e na cozinha. Não sentiu tanto, né? Eu perguntei pra ela se a ditadura afetou algum aspecto no cotidiano dela ou da família dela, e ela disse que não. Alguma notícia militar marcou você no período da ditadura? Na ditadura? Se sim, qual? Não teve, porque na época não tinha rádio lá onde ela Não tinham morava. acesso, né? Realmente, quem viveu nas fazendas, quem vivia na área rural, a ditadura, na verdade, qualquer ideologia, né, política ali não afetaria tanto. Pode continuar, Gi. Você ficou sabendo sobre pessoas que foram perseguidas pelo regime militar? Ela disse que não. Casos de perseguição ou tortura eram de conhecimento de todas as pessoas? Ela disse que sim. Que ela nunca não teve uma Não conheceu ninguém que foi torturado, mas ela sabia que existia tortura. Qual era a sua opinião sobre a ditadura militar naquela época? Ela disse que não aceitava aquilo que acontecia. Atualmente, sua opinião é a mesma ou mudou? Ela disse que é a mesma. O porquê é porque eles queriam ter domínio próprio e ela não gostava daquilo. Aham. Eles queriam dominar as pessoas com a vontade deles. E aí, a gente quer fazer a nossa vontade, né? Então, Ela não aceitava isso. a principal reclamação das pessoas em relação à ditadura é essa questão da falta de liberdade, né? Mas, enfim, então agora nós vimos os dois lados, duas pessoas que acharam que a ditadura foi ruim, né? Que tinha essa questão da liberdade. O entrevistado da Esther já achava bom, né? Já concordava com a forma de governo da ditadura. E aí são opiniões, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar todas, né? Não é porque eu tenho uma opinião e você tem outra que vamos discutir. Não, cada um respeita, eles viveram nessa época e quem achou bom, teve os benefícios para ele. Quem achou ruim é porque também coisas ruins, né? Não concordava, e é um direito da pessoa não concordar, né? Então vamos dar continuidade, porque em 1888 acabou o período da ditadura, né? Então quero que vocês coloquem aí, lá na página, vão folheando. Primeiro vamos nesse final de capítulo aqui, só para fazer uma retrospectiva do que a gente estudou nesse capítulo.
Então, nós estudamos sobre o regime militar, né, que vigorou no Brasil entre 64 e 85, e ele era um regime autoritário e limitava o direito dos cidadãos. Muitas pessoas não concordavam, que não concordavam, né, foram presas, foram enviadas para viver em outros países e foram torturadas. Mesmo, né, com forte censura, repressão, as pessoas continuaram lutando de maneiras variadas para resistir aí à violência e às arbitrariedades do governo militar. Aconteceram várias manifestações artísticas contra a repressão, e com o enfraquecimento desse regime e a pressão da população, o governo, então, adotou medidas para uma transição democrática. Ele foi cedendo, e aí foi eleito lá um primeiro presidente civil, né? E com a volta da democracia, em 88, foi aprovada uma nova Constituição, e essa Constituição começou a garantir direitos à população, né? Mas até hoje as pessoas ainda lutam por mais direitos. Essa luta por direitos, por garantias de direitos, é algo que não deve parar, até porque muitos direitos que estão garantidos na Constituição, na prática, eles não são colocados em prática, né? No dia a dia. Então, eu quero que vocês coloquem lá na página 274. Não, 276, perdão. Professora. Oi. É verdade que hoje é dia da consciência negra? Sim, sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. E aí, aqui no dia 20, coloquem aí dia 20/11, a Constituição de 1988, e diz que em 85 uma nova Constituição já começou a ser elaborada e ficou conhecida como Carta Cidadã. Por quê? Porque a população participou da elaboração dessa Constituição, né? Então, eles opinaram e participaram aí de várias propostas de leis dessa Constituição. E aí, em 5 de outubro, foi publicado esse documento, e aí uma série de leis garantiram ali e ampliaram os direitos civis. Então, que leis Professora, são... Oi. você pode voltar um pouquinho mais para cima que eu não consegui grifar. Gente, tem que ser bem rapidinho, viu? Não dá para ficar voltando. Até porque nosso tempo está bem curtinho. A partir de em 85 até cidadã. E aqui nós vamos falar, então, sobre os direitos, né? Algumas leis que foram aprovadas nessa Constituição aí de 1988. Vou tirar isso aqui só para não ficar atrapalhando aqui. Então, a tortura foi condenada, foi garantido as eleições diretas para presidente da República, existia aí agora a liberdade de expressão e de imprensa, né? Então, as pessoas podem falar o que elas pensam, a imprensa pode escrever o que ela quer, denunciar o que ela quiser, desde que seja real, tá? Não pode ser fake news. Jovens maiores de 16 anos e até os analfabetos adquiriram o direito de votar, antes eles não podiam. Os povos indígenas tiveram garantia do direito às terras tradicionais. Tornou-se crime a devastação do meio ambiente. O racismo foi um crime grave e inafiançável, agora é crime, antes não era. E foi reconhecido aí o direito dos idosos e das crianças. Mas nós sabemos que não é bem assim que ocorre, né? Não é tudo isso, todos esses direitos aí não são garantidos. E temos muitos problemas ainda a serem enfrentados. Então, a situação do Brasil atual, né? Um dos problemas que nós temos no Brasil hoje é a questão da desigualdade social, né? O que significa desigualdade? Um pequeno grupo concentra grande riqueza e a maior parte da população vive com poucos recursos. Uns têm muitos, poucos têm muitos e muitos têm pouco, né? E essa desigualdade, então, acaba trazendo vários problemas. Existem aí vários
vários programas de combate à pobreza, né? Mas muitas pessoas, milhões de pessoas ainda estão em situação de pobreza extrema no nosso país. E a gente pode observar, então, aqui nessa imagem, essa desigualdade. Enquanto nós temos prédios luxuosos aqui na Bahia, ao lado de favelas, né? O desemprego também é um problema muito preocupante no nosso país. Várias pessoas que estão sem emprego acabam indo para a informalidade, vendendo, se tornando ali vendedor ambulante, e para poder sustentar ali as suas famílias, né? E a corrupção, que é, acho que um dos maiores problemas do Brasil, vem desde lá da época da colonização, né? E hoje em dia tem-se realizado, intensificado esse combate à corrupção, principalmente na área política e de grandes empresários, né? A Polícia Federal, o Ministério Público, eles têm se comprometido com a fiscalização desses casos de corrupção, mas é difícil ali, hein? Eu estava assistindo umas séries a respeito da política, se for daquele jeito ali mesmo, meu Deus, porque tudo eles têm que estar lucrando. E até as pessoas que a gente acreditava que ia mudar, né? A gente vê aí esse mesmo problema da corrupção sendo realizado ali por pessoas do governo que a gente achava que vieram para fazer a diferença, né? Algum tempo atrás, nós estudamos sobre o crescimento desordenado das cidades e isso acabou também trazendo problemas urbanos, como os congestionamentos, por causa do grande número de automóveis, e a falta de acessibilidade, além das moradias precárias. Então, esses são problemas urbanos, né? Uma solução para os congestionamentos é usar os transportes público, né? Um investimento maior para que esses transportes tenham uma qualidade melhor e utilizar transportes como bicicleta, que não são poluentes, até porque o excesso de veículos acaba poluindo o ar. A questão da falta de acessibilidade diz respeito às pessoas que têm alguma deficiência, né? E aí precisam de calçadas, de rampas, de elevadores, e existem muitos lugares que não possuem ou estão em condições inadequadas, né? E as moradias precárias também, pessoas que moram aí em lugares impróprios, é um problema. Essa construção nos morros começou lá também há muitos anos atrás, quando a cidade do Rio de Janeiro o centro do Rio de Janeiro foi reformado, né? Os pobres foram despejados e acabaram indo construir suas casas ali nos morros. Essa atividade vocês fizeram no REP, de quarta-feira. Aqui está mostrando, então, 3 problemas do Brasil atual, e esse problema aqui está dizendo respeito ao quê? Diz respeito ao quê, essa imagem aqui? O que está mostrando? Pessoas ricas e pessoas pobres. E aí, qual é esse problema? E esse monte de carro aqui? Isso mesmo. E esse monte de carro parado aqui? Congestionamento no trânsito. E aqui, ó, esse cadeirante querendo entrar no ônibus, será que ele vai conseguir? Só se alguém descer e ajudar ele a subir, né? Porque não tem a rampa, não tem o elevador aqui. Vai dificultar. Então, nessas imagens, a imagem B está mostrando o congestionamento, a C, a falta de acessibilidade, e a letra A, a desigualdade social. Aqui era uma pesquisa, depois a gente vai fazer isso aqui. E aí nós vamos falar sobre as lutas por direitos. E aqui que vai entrar, não sei se vai dar tempo, mas a gente continua falando na próxima aula, tá? A respeito da consciência negra, do Dia da Consciência Negra. Então, os povos indígenas tiveram o direito de ter as suas terras demarcadas, mas elas têm sido invadidas por fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, que querem
lucrar com a exploração dessas terras. Então, eles acabam ali precisando realizar algumas manifestações para conseguir ter os seus direitos garantidos, né? Então, grifa aqui da demarcação até brasileiras, de muitas terras até a exploração dessas terras. Vou precisar ir rápido, gente, que tá acabando o tempo aqui, tá? E aí, aqui, eu vou passar aqui, só para a gente voltar naquele lá, também a questão dos idosos hoje, os idosos têm tido um pouco mais de atenção, né? Foi aprovada uma legislação específica para o idoso. Hoje nós temos grupos de convivência, centros de convivência para esses idosos, academias ao ar livre. As mulheres também têm lutado por mais liberdade, mais espaço na sociedade também. A questão da violência contra a mulher também é algo que está bastante, elas têm buscado, né, têm lutado bastante em relação a isso. Hoje, a Lei da Maria da Penha, ela protege aí algumas mulheres que são agredidas, né, e as pessoas, os homens que acabam cometendo essa violência, acabam sendo criminalizados respondem criminalmente aí por essa violência contra essas mulheres. E também um problema do Brasil, e inclusive mundial, é o do racismo, né? Vamos voltar aqui na 282. Então, a prática do racismo é crime grave e inafiançável, que eu acho até engraçado, né? É algo que a pessoa se achar melhor do que a outra. É uma luta que eles têm travado aí. Muitas pessoas afrodescendentes, professores das escolas, nos livros, têm realizado movimentos para combater esse racismo. Nós temos que pensar que são pessoas, não existe essa questão da raça, né? São pessoas, nós temos que respeitar, nós temos que amar, assim como qualquer outra pessoa. Não temos que olhar ninguém pelo seu cabelo, pela sua cor de pele, pela sua condição financeira. Enquanto nós não aprendermos a olharmos dessa forma, o mundo não vai ser um lugar 100%. Está acabando o nosso tempo, a gente continua na próxima aula a falar sobre o Dia da Consciência Negra, ok? Vai ter intervalo? 20 minutos de intervalo. Professora, para mim quem tem raça é bicho. Isso. Quem tem raça é animal. Então, tá acabando aqui menos de 1 minuto. Vão lá beber uma água, bebam uma aguinha, vão ao banheiro e volta para a aula. 20 minutinhos. Beijos.